Boa noite, queridas irmãs. Que coisa boa estar com vocês, que coisa boa estar aqui para nós comentarmos o capítulo 4 de Provérbios. Ontem a Marlene falou para vocês do capítulo 3 e eu vou falar do capítulo 4. Que privilégio para mim poder estar com vocês nessa jornada maravilhosa. E eu queria dizer para vocês que eu fico muito feliz e muito grato a Deus por esse grupo de oração que intercede diante de Deus, que pede, que busca e Deus responde. Eu sinto-me muito à vontade, muito bem e agradecido por esse privilégio. Quero trazer para vocês um abraço do presidente nacional, pastor Luiz Bergamin, que está muito feliz com esse grupo de oração, sabe? Então, que Deus abençoe vocês. Então vamos lá. Capítulo 4 de Provérbios, que tem 27 versículos, que diz assim: ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que ofereço a vocês é bom. Por isso, não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. Aqui ele estava falando de Davi, aqui Salomão estava falando de Davi, seu pai, que era o rei quando ele era menino, e falava também de sua mãe, Betseba, que só teve um filho, não é? Salomão, o outro, por causa da desobediência de Davi, morreu. Então ele estava reportando, estava falando, lembrando da sua infância e de como o seu pai fez tudo que podia por ele e para ele, e o aconselhou em tudo. E nós fomos até o versículo 6, não é? Vamos para o versículo 7. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria, use tudo que você possui para adquirir entendimento. O que ele estava falando? Procure por todos os meios conhecer, saber, buscar a Deus, porque o princípio da sabedoria é crer em Deus. Então o segredo da sabedoria é desejá-la acima das demais coisas da vida. Deus mesmo a concede para quem assim procura. É Deus quem dá a sabedoria, porque a sabedoria vem de Deus. O conhecimento vem dos homens. O conhecimento da filosofia grega, o conhecimento do Velho Egito, o conhecimento, enfim, de tudo, da medicina, das ciências. Tudo isso se adquire numa faculdade. Tudo isso se adquire lendo. Agora, isso chama-se conhecimento. Sabedoria é diferente, minhas irmãs. Como nós já falamos e eu não vou repetir, não é? Tiago, capítulo 1, versículo 5 a 8, diz assim, escutem bem. Se alguém de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Então, quando nós pedirmos sabedoria, vamos pedir confiando. Sabe o que eu fiz quando fui consagrado pastor? 1965, 2 de março de 1965. Eu pedi a Deus o seguinte: Senhor, me dá sabedoria para poder estar na frente do teu povo. Eu tinha 22 anos. Me dá sabedoria para poder estar na frente do teu povo. Que se tu não me der essa sabedoria, Senhor, vai sair tudo errado. Meu ministério vai ser um fracasso. E Deus me deu
A sabedoria que vem dele para poder ficar na frente do povo de Deus. E eu sou muito grato a Deus por esta bênção e por esse privilégio de poder ser contado entre aqueles que receberam sabedoria de Deus, com todas as minhas limitações. Versículo 8 diz o seguinte: dedique alta estima à sabedoria, e ela o exaltará. Abrace-a, e ela o honrará. Olha que coisa linda. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e dará de presente a você uma coroa de esplendor. Versículo 10. Ouça, meu filho, e aceite o que lhe digo, e você terá vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por elas seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução e não abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Que coisa forte! Que coisa forte! Dela depende a sua vida. Ele encerra o seu discurso para o seu filho Salomão. E Salomão não teve dúvida, pediu. Quando nós vamos lá em 2 Crônicas, nós vamos ver Salomão pedindo aquilo que o seu pai tinha ensinado e a sua mãe tinha ensinado. Nós vamos ver que depois que Davi morreu, lá em 2 Crônicas, quando ele assumiu o reinado no lugar do seu pai, ele pediu a Deus, não pediu riqueza, não pediu fama, não pediu a cabeça dos seus inimigos, ele pediu sabedoria. E Deus disse: visto que tu não me pedistes a destruição dos teus inimigos, tu não pedisses nem riqueza e nem fama. Olha, eu quero te dizer que eu vou te dar riqueza e nenhum rei será como tu. Não existirá rei na terra como você. E ele foi o rei mais rico, foi o rei mais famoso e mais sábio de todas as épocas. Hoje não existe alguém tão sábio como Salomão. Viu como ele aceitou o conselho do seu pai? Minhas irmãs têm que pedir, conforme Tiago falou. Tiago disse: peçam, e peçam com fé, e Deus vai dar. Eu pedi sabedoria e recebi, não a de Salomão, mas recebi sabedoria de Deus para o meu tamanho, para a minha medida, não é? E para a medida daquilo que eu teria que fazer para o Senhor aqui na terra. Ela é a tua vida, disse Salomão. Não se deve encarar a palavra de Deus como um difícil fardo de doutrina e de prática. Sabedoria nós já falamos, vem de Deus, e ela vem pelo conhecimento das Escrituras. Quando nós sabemos o que Deus quer, então nós adquirimos sabedoria para viver, para casar, para gerar filhos, para educar filhos, para trabalhar, para ganhar dinheiro, para perder dinheiro às vezes, não é? Para ser generoso, para amar as pessoas, amar até os próprios inimigos. Tudo isso está na palavra e a gente precisa de sabedoria para isso. E ele conclui dizendo: uma sentença pesada. Vou ler de novo. Ele é a tua vida. Ela é a tua vida. Não se deve encarar a palavra de Deus como um difícil fardo de doutrina e de prática. Uma sentença pesada. Não. A Bíblia diz que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Foi isso que disse Jesus. Jeremias, capítulo 23, do 33 ao 40, que nós não vamos ler todo, vamos ler a súmula. Se alguém do povo ou algum dos profetas ou dos sacerdotes lhe perguntar: que palavras pesadas o Senhor lhe deu para anunciar hoje? Responda: vocês são o peso. O Senhor diz que os abandonará. Por quê? Porque vocês que são o peso. A minha palavra não é pesada. Meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Aqueles que reclamam da palavra de Deus, que não querem obedecer e se desculpam dizendo que é pesado, eles que são pesados. Está entendendo? Então, na realidade, esta palavra nos aponta para Cristo
cujo jugo é suave, Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, que eu acabei de falar, cuja atuação é conceder-nos a vida em abundância, capítulo 10 de João, cujos mandamentos trazem a plenitude da comunhão com Deus e da presença do Consolador. João capítulo 14, versículo 21, de 12 a 21, a súmula diz o seguinte, o resumo, é o Espírito Santo da verdade, o mundo não pode receber, veja bem, pois não o vê e não o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês, agora e depois estará em vocês. Que coisa fantástica! O mundo não pode receber, suas vizinhas que não creem em Jesus não pode receber, seus parentes que não aceitam Jesus não pode receber, seus colegas de trabalho não podem receber. Eles não creem, eles não querem, eles não conhecem a Deus. Entende? Eles não conhecem, mas vocês o conhecem, vocês que creem em mim, vocês que esperam em mim, vocês que dependem de mim, o conhecem, pois ele habita com vocês, agora e depois estará em vocês. Que coisa maravilhosa! Quando ele descer, ele vai estar em você, está em mim e está em vocês o Espírito Santo. Então devemos reconhecer a sabedoria divina, desculpe, como luz para os nossos caminhos. Salmo 119, versículo 105. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Eita Bíblia Sagrada, eita maravilha a gente servir a Jesus. A tua palavra é lâmpada para os meus pés, para que eu não erre, e luz para o meu caminho, guia eterna e infalível. A palavra do Senhor é guia eterna e infalível. Minhas irmãs, que preciosidade. Versículo 14 diz o seguinte: não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. 15, evite-o, não passe por ele, afaste-se e não se detenha, porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal, perdem o sono se não causarem a ruína de alguém. Que coisa forte. Ímpio é isso, irmãs, perdão. Ímpio é isso. Ou vocês pensam que eu acredito que governador, que vereador, que deputado, que prefeito, que presidente da república que não creem em Deus vão fazer? Não, minha gente, não dependa deles, dependa do eterno. Porque ímpio é ímpio. Tá aí, ó, a palavra dizendo. Porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal, de uma maneira ou de outra. O Salmo 1, versículo 1 diz o seguinte: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta na roda dos escarnecedores. Meus irmãos, não dependam jamais de ímpio, seja ele quem for. Aquele deputado vai resolver o meu problema. Eu vou pedir para ele um pistolão, vou arrumar um pistolão para o emprego da minha filha, do meu filho. Dependa de Deus, viu? Não entre por porta fechada, não dependa dos ímpios. Mas ele vai dar uma boa oferta lá na igreja. A casa de Deus anda com os dízimos e as ofertas do povo de Deus. É inevitável aos filhos de Deus entrarem em contato com os ímpios, não tem jeito, enquanto se acham nesse mundo, mas não devem deliberadamente procurar a sua companhia ou imitá-los, para não compartilhar de sua sorte, antes devem evitá-los. Tu lá e eu cá. Irmãos, eu tive um grande amigo, e esse amigo abandonou a sua esposa, era como meu irmão, e casou com uma outra senhora, e disse para mim: eu vou te levar, eu vou aí na tua casa, como ele sempre fazia antes, e vou levar o meu novo amor. Eu disse a ele: venha sozinho, seu novo amor eu não vou receber aqui em casa,
Se você vier com seu velho amor, eu recebo. Ele não foi. E eu não perdi nada. Não levei para dentro da minha casa prostituição assinada pelo mundo. Isso aqui porque eu sou um pobre miserável, que o Senhor teve de mim misericórdia de mim. Que o Senhor teve misericórdia. Não porque eu sou como é que se diz, a palmatória do mundo. Não, irmãos. Mas a palavra nos instrui para não fazer. Pronto. Provérbio 19. Não, 15:19. O caminho do preguiçoso é bloqueado por espinho. Mas o caminho do justo é uma estrada aberta. Gente, você vai comprometer a tua caminhada aqui na terra por causa desse tipo de gente? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Irmãos, eu tenho uma verdadeira aversão por preguiçoso, por vagabundo. Eu não ofereço os recursos que Deus me deu para esse tipo de gente. Porque a Bíblia diz que o vagabundo não coma. Quem não trabalha não coma. Ele não quer trabalhar, ele tem saúde, melhor do que eu. 17. Pois eles se alimentam da maldade e se embriagam de violência. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Que coisa preciosa. Vamos trilhar esse caminho, minhas irmãs. Fale isso na sua casa, fale isso para o seu esposo, fale isso para os seus filhos. Vamos ficar impregnados desta palavra. A maldade se lhes tornou tão natural, mas tão natural, como a comida e a bebida. A maldade deles, para eles, é tão natural fazer o mal, é tão natural mentir, é tão natural, como é que se diz, subir nas costas dos outros para poder crescer, é tão natural trair o outro. E para eles isso aí não é nada. Então a maldade se lhes tornou tão natural como a comida e a bebida. 4:17 de Provérbio diz: a maldade se lhes tornou tão natural como a comida a comida e a bebida, até ser dia perfeito. Isto é ser meio-dia. Está vendo? Versículo 19. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem e nem no que tropeçam. Meu filho, escute o que digo a você. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu corpo. Olha que coisa tremenda. O escritor sagrado aqui está reforçando o conselho do capítulo 3, versículo 8, do capítulo 4, 13, que lemos, que já passamos por ele. O 3 a Marlene falou e o 4 eu estou falando. Que diz: isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Provérbios 4:13, que nós já lemos. Apegue-se à instrução, não a abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Jesus citou esse provérbio. O próprio Salvador parece referir-se ao livro dos provérbios, em João capítulo 12, versículo 3. Jesus respondeu: minha luz brilhará para vocês só mais um pouco. Andem na luz enquanto podem, para que a escuridão não os pegue de surpresa. Quem anda na escuridão não consegue ver aonde vai. Provérbios 5:23, que vocês vão ver amanhã. Certamente morrerá por falta de disciplina, andará cambaleando por causa de sua insensatez. João capítulo 6, versículo 47. Eu lhes digo a verdade, quem crê tem a vida eterna. Quem crê em mim tem a vida eterna.
Às vezes, de maneira negativa, o que os provérbios positivamente afirmam, reduzindo o que foi dito por Salomão, apresentando a verdade do provérbio de forma de parábola. Mateus capítulo 7, versículo 24 a 29. Fala da casa construída sobre a rocha e sobre as areias. É isso aí. Jesus diz: quem constrói a sua casa sobre a rocha? O que é a rocha? A minha palavra, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quem constrói a sua casa na rocha, não vai ter perigo. Agora, quem a constrói sobre areia, ela vai ruir. Nós vimos isso lá em Minas Gerais. Bateu a tormenta, derrubou, o morro escorregou sobre as casas e por aí vai. Capítulo 20, versículo 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Olha que coisa tremenda. Esta palavra na Bíblia denota a sede dos sentimentos e os impulsos do homem, segundo o que está em Lucas capítulo 4, versículo 45. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau, pois a boca fala do que o coração está cheio. Por ser o corpo do cristão o santuário do Espírito Santo, o nosso coração tem que estar cheio daquilo que é de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 diz assim: vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, vocês pertencem a mim. Vocês são o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em vocês. Convém guardar-nos, irmãos, o nosso coração estando atentos à sua voz. Cuidado. Jeremias diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19 diz assim: porque Deus decidiu nos salvar por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar sua ira sobre nós. O que nós merecíamos é inferno. Ele, em vez de derramar a sua ira sobre nós, mandou o seu filho Jesus para morrer por nós e para pagar os nossos pecados. E ainda nós vamos viver no meio dos ímpios? Ainda vamos estar na congregação dos ímpios? Não, sobre hipótese alguma. 24. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. 25. Olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afasta os seus pés da maldade. Está aí. A ideia geral é evitar a indevida interferência em assuntos particulares de outrem. Querer saber demais. Querer saber da vida dos outros. Para que você quer saber? Para contar para sua comadre? Para contar para a irmã? Para contar para a vizinha? Para que querer saber da vida da esposa do pastor? Fique na sua. Não é preciso. Concentrando nossas energias no cumprimento de nossos próprios deveres, ser mexeriqueira é condenado pela lei. Quando a gente sabe muito da vida dos outros, você está comprando mercadoria roubada, diz a Marlene. Por quê? Porque a história não é sua. O adultério não é seu. O roubo não é seu. A mentira não é sua. Vai pegar essa mercadoria, vai botar na sua vida, na sua carretinha. Para quê, minha irmã? Deixa isso para lá. As más conversações corrompem os bons costumes. Não convém saber muito da vida dos outros. Tem muita gente que vem me contar muita coisa da vida dos outros. Digo, obrigado, não quero saber. Já tenho muito problema para cuidar. Levíticos
capítulo 19, versículo 16. Não vivam como difamadores do meio do povo. Não fique de braços cruzados quanto a vida de seu próximo quando a vida do seu próximo corre perigo. Eu sou o Senhor. É eu que tenho que resolver, não é vocês. Se o seu irmão sofre por perigo, vai orar por ele. Chega. Então, esta ideia inclui a de evitar maledicência. Provérbios 20, 24. É o Senhor que dirige nossos passos, então por que tentar entender tudo ao longo do caminho? Para que saber de tudo? Ah, mas eu quero saber como é o nome da fulana, como é o nome do fulano, e por aí vai. E o homem que é traído quer saber quem é o cara, quer saber se ele tem um olho verde, se ele tem um olho azul, e a mulher traída quer saber como é que é a piriguete, como é que é a sirigaita. Perdoou, chega. Perdoou, basta. A pureza provém da conservação da sabedoria divina no íntimo. Provérbios 20, 22. Não diga, vou me vingar deste mal. Espere o Senhor resolver a questão. Entrega nas mãos do Senhor, minha irmã. Não brigue, não faça bagunça, não faça laúsa. Entrega nas mãos do Senhor. Ele sabe como resolver, ele sabe castigar a quem merece ser castigado e abençoar quem merece ser abençoado. Ah, mas está demorando, mas não vai falhar. Ah, mas já faz tempo, mas não vai falhar, porque Deus é fiel. Ok? Muito bem, gente querida, chegamos ao capítulo 24 e aqui nós estamos terminando. Então, vou ler de novo para vocês. Não diga, vou me vingar deste mal. Espere no Senhor, espere o Senhor resolver a questão. Não corra para resolver com as suas mãos aquilo que você vai fazer um estrago maior. Bota o joelho no chão. Diz, Senhor, esta causa eu entrego para ti. Como eu e a Marlene já fizemos diversas vezes. Louco de raiva. Me sacudindo para me vingar. O Senhor disse, fica quieto. Sofre o dano. Porque Jesus sofreu a vergonha da cruz por tua causa. E agora tu não pode ficar quieto por minha causa? Deixa isso para mim. Não foi fácil, mas entregamos nas mãos do Senhor. Porque Ele sabe o que faz. Queridas, que Deus abençoe vocês. Hoje nós fomos longe, né? Quase 30 minutos. Que Deus abençoe vocês, que o Senhor guarde vocês e que vocês cresçam muito com a interpretação fiel dos capítulos de Provérbios. Abraço, que Deus abençoe.